Tá, então, Sri Guru, de João Spasila Bhakti Pramod Puri Maharaj. A gente está aqui na introdução, prefácio de João Spasila Bhakti Vibhuti Bodhani Goswami Maharaj. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele diz que sempre que um guru pensa que não é diferente de Sri Krishna, que seus discípulos devem adorá-lo, ele não deve ser considerado um guru, né? Em tal caso, nós podemos substituir a segunda letra da palavra guru por um A, transformando na palavra de garu. Aqui o garu significa vaca. Na Índia as pessoas adoram garu, vaca, como animal mais querido de Sri Krishna. Ocasionalmente os índios também usavam a palavra garu para se dirigir às pessoas com menor inteligência. O verdadeiro significado de Srila. Bom, estranho aqui. As palavras de Bhaktisiddhanta Prabhupada é que realmente representa um Guru Tattva, segue as seguintes instruções de Rupa Goswami. Esse aí está esse verso, né? Vacha Vega, Manasaha, Kruda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Etam Vega de Vishahita dirá Sarvam Apinam Pritivim Sasyat. Bom, o significado interno desse versículo é apenas aquela personificação que é capaz de controlar os 6 impulsos, né? Da fala, da mente, da raiva, da língua, do estômago e o impulso sensual, a emoção sensual, é elegível para aceitar discípulos em todo o mundo, né? Então bom, aqui o Gurudeva ele explica que realmente essa concepção de Guru é uma concepção muito elevada. Por quê? Porque ele está dominando as suas paixões, ou seja, as demandas externas, né? O Guru ele domina isso no sentido que ele tolera, né? Esses impulsos, né? Aí Vatyovegam, né? Manasaha, Kruda Vega. Ou seja, ele tolera o impulso da fala, ele tolera o impulso da mente, da ira, né? Da língua, e assim sucessivamente. Então, na verdade, esse é o que nós esperamos de Sri Guru, né? Que ele consiga tolerar tudo isso, né? Para que ele possa aceitar discípulos, né? Então, na realidade, o Guru ele nunca acredita que ele é Guru, né? Essa é a primeira coisa. Ou seja, ele simplesmente é um servidor do seu Guru. E nunca pensa dele mesmo como guru. Então ele fez aí que se faz esse trocadilho, né? Se o guru pensa que tem discípulos, ou se o guru pensa que ele tem que ser adorado, então ele é como uma vaca, né? Ou seja, ele perdeu a sua inteligência. Então é a mesma coisa do nosso lado. Ou seja, se nós pensamos, né, que ir ao danço sagrado, sei lá, você vai a um local sagrado e você simplesmente vai se banhar nos rios sagrados, você vai simplesmente visitar as deidades, não vai em direção ao sado, então você é como uma vaca também, assim as escrituras nos falam, né? Então nós temos que entender esse conceito de Guru Tattva de uma maneira muito clara, né? O Guru para nós ele é adorável, por quê? Porque ele representa o nosso ideal. Por isso ele é adorável para nós. Porque o Guru tem um ideal tão forte que ele vai impulsionar a nossa vida espiritual. Então, simplesmente por vê-lo, simplesmente por estar perto dele, simplesmente por servi-lo, nós vamos também nos ocupar nas práticas que nos purificam e nos aproximam da meta suprema. Então o Guru ele nos leva, né? O Guru ele está nos tirando desse mundo, né? Desse mundo mundano, como diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? A gente estava escutando isso, ou seja, que nós estamos muito atraídos, né? Por essa energia mundana, por essa energia material, a gente está muito atraído, e isso realmente impede o nosso avanço espiritual. Nós ficamos perdendo muito tempo, né? Colocando energia em aspectos mundanos
e esquecemos, né, o que devemos realmente fazer. Ou seja, por que nós deveríamos perder a nossa oportunidade, né? Imagina, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, você não sabe, você não tem nenhuma garantia, inclusive, na sua próxima vida. Então, cada instante é importante, ou seja, cada momento, né, vivido na vida espiritual é importante para nos colocar em conexão com Cristo. Se nós desperdiçamos isso, né, nós não podemos realmente... ou seja, é como se fosse cometer um suicídio, né? Como diz o verso, né? Nriderhan, Alian, Sulaban, Sudurlaban, Plavan, Sukalpan, Guru Karnadaran, né? Maya Nukulena Nabaswatiritan, Puman, Abilin, Satare. Bom, então é isso, ou seja, a alma, ou seja, é como cometer um suicídio, você matar a sua alma, se você se matar, se você realmente não entende, né, que ter uma, ou seja, que você é uma alma espiritual, ou seja, sendo uma alma espiritual você consegue adquirir um corpo material. Então o corpo material é como o veículo, a capacidade pela qual você tem de cruzar, né, esse oceano da existência material. Então você recebe o que? O capitão, você recebe o guru, né? Então se diz que você recebe o corpo, apesar do corpo material ele ser difícil você conseguir o corpo humano, né? Um corpo humano, é difícil você conseguir o corpo humano, através... e se você recebe, você o recebe de uma maneira automática, né? Você recebe esse corpo humano. E você tem um guru, você tem as instruções, né, dos Vedas. E se você realmente não tira um bom proveito disso, é como cometer um suicídio. É como se estivesse se matando, né? Então, aproveitar essa oportunidade, aproveitar a oportunidade que você tem agora de praticar a vida espiritual. Isso é o que nós devemos sempre puxar para a nossa mente, ou seja, isso que nós deveríamos sempre estar martelando, né? Essa oportunidade que eu tenho agora, ela é ímpar. Isso é uma coisa que aconteceu, é uma misericórdia, eu tenho que aproveitar isso, né? Como quando o Chaitanya Mahaprabhu pergunta a Ramananda Roy, né, o que era a maior infelicidade, né, na existência, ele disse, estar longe dos devotos é a maior infelicidade, né? Ou seja, então nós temos que entender isso, né? Se estamos longe dos devotos, nós nos tornamos infelizes. Por quê? Porque são os devotos que nos propiciam, nos dão felicidade. Os devotos eles têm essa capacidade, né, de fazer a nossa vida feliz, né? Aí você pensa, mas que felicidade é essa, né, que eu vejo tanto sofrimento? Mas se você vê tanto sofrimento, você vê tantas decepções mesmo na vida dos devotos. Mas é porque realmente esse é o processo, esse é o meio. Ou seja, você tem que sofrer, mas para Krishna. Quando você sofre para Krishna, isso é uma oportunidade de aprimoramento da sua existência, né? Por isso, você vê, a gente admira tanto os nossos gurus, por quê? Porque eles toleram, né, esses impulsos que nos causam tanto sofrimento, tanta dor, né? Ou seja, eles já não têm que sofrer muito com isso, né? Eles só toleram aí. Ou seja, eles passaram por cima de tudo isso. Eles passaram o teste, essa é a ideia. Ou seja, eles já não se perturbam tanto aí com essas demandas, né? Eles já não cedem a essas demandas. Por isso se tornaram como os nossos heróis, né? Porque eles venceram essas demandas. Ou seja, eles conseguiram tolerar isso, né? Então, por isso é muito importante a gente entender o significado, né, dessas palavras. São palavras assim, muito, muito fortes, né? Se você realmente que o guru ele necessita de gurus também. Então, isso sempre se diz, né? Os nossos acharyas dizem isso,
que o guru ele precisa de gurus, ele não precisa só de discípulos, né? Ele precisa de gurus. Então, na realidade, o guru ele vê os seus discípulos como gurus, ou seja, como professores também. Então, nós precisamos ser também professores. Então, nós precisamos ser o exemplo para outras pessoas. Então, se nós somos o exemplo para outras pessoas, então nós acabamos também, nós nos tornamos, né, mais engajados, né, nas nossas práticas espirituais, porque não podemos falhar. Então, por isso a gente tem que sempre estar muito preocupado com as nossas atividades, ou seja, com o nosso comportamento. Isso significa discriminar o tempo todo, né? Aceitar, rejeitar, realmente entender o que é necessário para a nossa vida espiritual, o que eu devo rejeitar, o que eu devo aceitar, como praticar a vida espiritual, realmente sendo uma fonte de inspiração para outras pessoas. Porque, como diz Gurudeva, se você falha, o que acontece? As pessoas elas não vão simplesmente culpar você. Elas vão culpar o seu mestre espiritual e o mestre espiritual do seu mestre espiritual. Elas vão se desanimar também com todo o nosso Guru Parampara e com toda o nosso Sanatana Dharma. Elas se desanimam se você falha. Então você não pode falhar. Ou seja, como o Gurudeva ele diz, você é como um ponto negro num lenço branco. Não pode existir isso. Então o devoto ele deveria buscar, né, uma perfeição. Então um devoto é aquele que busca a perfeição. Ele controla os seus sentidos e ele está buscando a perfeição na sua vida espiritual. Com isso ele consegue, né, avançar e também ajudar os demais, né?